TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa tarde a todos, que Jesus esteja connosco. Obrigada. Então hoje o tema que eu trago é Bem-aventurados os aflitos. E porquê este tema? Porque nós aprendemos que o Espiritismo é o Consolador prometido. É a consolação doutrinária que está fundamentada num capítulo especificamente sobre este tema, que é o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é o maior capítulo do Evangelho, mas também é um dos que trazem muito conhecimento e, de certa maneira, até muito consolo para todos nós. Não vou falar de todos os itens, que são muitos, mas vamos aqui abordar alguns. E vamos começar com uma citação desse capítulo que nos diz assim: o homem jamais deve perder de vista que está no mundo inferior, onde é mantido pelas suas imperfeições. A cada infortúnio, ele deve dizer a si mesmo que se pertencesse a um mundo mais avançado isso não lhe aconteceria e que só depende dele mesmo não voltar à Terra trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. E este capítulo, ele tem 31 itens. E é uma verdadeira enciclopédia de consolações para todos nós. É impossível trazer tudo numa hora. Eu até os que escolhi vai ser muito assim de leve, porque nós, inclusivamente próxima segunda-feira, vamos no estudo da casa terminar este capítulo, e foi um capítulo que demorou algum tempo. E mesmo assim os temas que ali são trazidos até nós são de uma substância tal que é preciso voltar a estudar para compreender aos poucos. E vamos trazer, porque todos os capítulos são sempre com base em mensagens de Jesus, e depois temos o comentário de Kardec. E vamos ver o que é que Jesus nos traz relativamente a este, dentro das bem-aventuranças. Diz-nos assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Então nós aqui, e um dos grandes fios condutores desta palestra, foi perceber aqui quem são os bem-aventurados. Porque todos nós choramos. Todos nós temos, de certa maneira, fome e sede de justiça. Mas será que todos nós somos aqueles bem-aventurados que Jesus está a falar? Será que todos nós somos aqueles aflitos que somos, mas que serão bem-aventurados lá à frente? Vamos descobrir isso ao longo desta hora. E depois tem outra parte que é: bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. E neste capítulo, com base nestes 3 itens, o capítulo 15 é dividido, como eu já vos disse, por 31 itens. O primeiro, justiça das aflições. Segundo, causas atuais das aflições. Causas anteriores das aflições. Esquecimento do passado. Motivos de resignação. E o suicídio e a loucura, sendo que hoje, desta parte aqui, o que vamos falar são estes: justiça das aflições, as causas atuais e anteriores das aflições e motivos de resignação. E depois temos também a parte da instrução dos espíritos, que são mensagens que foram trazidas depois dos comentários de Kardec, diretamente dos espíritos, que é o bem e mal sofrer, o mal e o remédio,
A felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, e se fosse um homem de bem, teria morrido. Daqui iremos falar destes dois, bem e mal sofrer e o mal e o remédio. Depois teremos os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias e o verdadeiro silício, dever-se-á pôr termo às provas do próximo, e por fim, é permitido abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida. E o final, proveito dos sofrimentos para os outros. Como vocês podem ver, isto vai bem fundo em muitas das questões que nós temos. E são abordagens que devem ser, cada uma dava uma palestra, não a consigo fazer agora, mas vamos tentar. E por este tema ser tão importante e ter tanta substância, o nosso querido Richard Simonetti, que já não se encontra entre nós no plano dos encarnados, fez um livro dedicado a este capítulo, com o seu tom humorístico, característico, mas trazendo-nos muitos ensinamentos. E é com base neste livro que eu vou trazer alguns pontos dos itens que vamos falar. Relativamente à justiça das aflições, ele diz-nos assim: para religiosos pessimistas, sofredores dedicados, a terra seria um imenso vale de lágrimas. Estaríamos aqui, para, como se diz na linguagem corriqueira, a comer o pão que o diabo amassou. Isto porquê? Porque já sabíamos, teólogos que já medievais, que todos nós estávamos a sofrer ou iríamos sofrer por causa da situação de Adão e Eva. E isto foi passando ao longo do tempo. Realmente existem muitos sofrimentos, é verdade. Está presente em todos os quadrantes. Mas também nós temos de perceber uma coisa, que nós não estagiamos numa colónia de férias. O nosso objetivo aqui é aprender, isto é uma escola. E essa escola nós precisamos de avançar no período e ir superando os desafios e os exames que são feitos constantemente e que vêm até nós. Ele continua: segundo a definição de doutrina espírita, vivemos num planeta de provas e expiações, onde a dor, intransigente representante da justiça divina, insiste em cobrar as nossas dívidas do passado e testar aquisições do presente. Nós tanto falamos que a vida não é justa, que muitas vezes somos injustiçados, mas aqui, e estudando a doutrina espírita, e por isso é que eu sublinhei, nós vemos que aquilo que tantas vezes encaramos como mau é um intransigente representante da justiça divina. Ninguém está imune à justiça divina. Podemos muitas vezes enganar a justiça terrena, mas a justiça divina, mais tarde ou mais cedo, nós vamos ter que estar frente a frente com ela. E é por isso que nós convivemos constantemente com males que sucedem ao longo da nossa existência, na nossa saúde, na nossa profissão, na nossa família, até mesmo na sociedade no seu todo. E o que ele nos diz ao longo deste capítulo é que não é por causa disso que nós temos que assumir a postura de coitadinhos e estar constantemente de cara fechada. Porque se assim for, nós vamos passar a vida toda sem sorrir, sem alegria no coração. Porque quer sejamos pobres, quer sejamos ricos, todos nós estamos neste planeta e todos nós temos as nossas dificuldades. Então ele aqui vai destrinçar um bocadinho isto e tentar ajudar-nos a mudar a perspectiva de encarar aquele instrumento tão precioso da misericórdia divina. E ele foi buscar uma música, uma letra da música de Roberto Carlos, que diz assim: não fique triste, o mundo é bom, a felicidade existe, até existe. E diz assim: poderemos viver felizes e bem-humorados desde que desenvolvamos concepção mais elevada acerca das misérias humanas. E como é que nós podemos começar a desenvolver esta concepção? A partir de informações como as que Kardec nos oferece, exatamente neste item 3, sobre a justiça das aflições,
que diz assim: Ele deve ser todo poder, Deus, toda justiça, toda bondade. Sem isso não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho ou nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um se deve compenetrar. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem a compreender essa causa. Hoje, considerando-os bastante amadurecidos para compreendê-la, Ele a revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. E nós aqui vemos e vamos aprendendo que a vinda de Jesus é a maior prova de amor e de misericórdia divina que nós temos. Porque Ele foi enviado para nos mostrar o caminho, não através de palavra, mas através do exemplo. E se nós próprios tentamos fazer isso com os nossos filhos, porque percebemos a importância, então o mesmo foi feito connosco. O problema é que nós ainda não queremos aceitar. Porquê? Porque isso significa mudar os nossos corações, isso significa mudar a nossa maneira de ser e claramente é difícil. Mas nós podemos ver aqui nestas observações que elas trazem uma animadora reflexão, que é, Jesus apresenta-nos Deus como um Pai infinitamente justo, misericordioso e que dá a cada um segundo as suas obras. Ou seja, aquilo pelo qual nós passamos não é mais nem menos do que nós temos que passar. Nós não passamos, não temos as nossas aflições por erro de trajetória. Não. Aquilo se não foi planeado, aquilo é consequência de algo que nós fizemos. E nós queremos tanta justiça. Constantemente nós temos a prova diária dessa justiça. Depois, nos itens 4 a 10, ele fala sobre estas causas das aflições. E ele diz que existem duas causas. As atuais, de coisas que nós fizemos nesta encarnação, e as anteriores. E vamos começar com as do presente. Exprimem equívocos do presente. Um exemplo que Simonetti dá, que é o nosso corpo. O nosso corpo permite-nos utilizar uma valiosa bolsa de estudos nesta escola, que é a Escola da Reencarnação, sem termos a lembrança do passado. Temos essa benesse tremenda de não nos lembrarmos que fomos inimigos, muitas vezes, daquelas pessoas que viemos na própria família, por exemplo. E que seria tão difícil conseguir superar esta dificuldade, tornar o ódio que vem durante muitas vezes tanto tempo em amor, se nós soubéssemos o que está para trás. Mais uma benesse que nos é dada. A fim de nós conseguirmos superar paixões, fixações que em algum momento determinaram os nossos comprometimentos. Mas qual é que é o problema? O problema são relativamente ao corpo, são os maus tratos a que submetemos em vários aspectos. A alimentação, nós já sabemos os problemas que temos com a alimentação. O exercício, que é necessário e quando não fazemos, que temos uma vida sedentária, nós somos feitos para estar sempre em movimento. O repouso, quando o déficit de sono traz cansaço, debilita o sistema imunológico, perturba a memória, ou seja, isto tudo são exemplos físicos da maneira como nós tratamos ou não o nosso corpo. Vícios, relativamente tabaco, álcool, drogas, e que já está mais provado que provocam desarranjos variados. E sentimentos. Porquê? Prepotência, luxúria, pessimismo, ódio, rancor, mágoa, preguiça, desânimo. É tudo isto que pressiona o nosso psiquismo e que acaba sempre por repercutir na nossa máquina física com grandes dificuldades. Muitas das nossas doenças não são de situações que foram originadas no passado. São de situações que foram originadas nesta encarnação. Quer seja pelo nosso pessimismo,
quer seja por estarmos constantemente com ódio no coração, por variedíssimos motivos. Portanto, todos estes fatores, quando são somados, e são somados porque nós ainda somos seres, espíritos imperfeitos, complicam a nossa existência. E quando ela se torna complicada, nós culpamos toda a gente, menos o verdadeiro culpado, que somos nós. Culpamos a família, culpamos a sociedade, culpamos Deus, culpamos a vida, mas nós esquecemos que nós próprios estamos na origem. Que o problema tem que ser trabalhado em nós. E é tão importante, constantemente, nós irmos pondo isto, porque não é fácil pôr em prática, mas nós vamos aprendendo com tentativa e erro. Aprendendo, errando, levantando, caindo, e assim, constantemente. Não nos podemos esquecer que nós hoje somos a nossa melhor versão. Temos muito interesse em saber o que fomos no passado, mas se nós encararmos, hoje nós somos a nossa melhor versão. Nós evoluímos a este ponto. Lá atrás, nós éramos muito piores. Todos nós. Porquê? Porque fomos criados simples e ignorantes. Portanto, ninguém nasceu perfeito. Ou foi criado perfeito. Nem Jesus. O mais grave. Tanto agredimos o corpo que retomamos temporaneamente ao além, como um motorista que interrompe viagem após fundir o motor do automóvel, em face de lamentável negligência. Temos o exemplo de André Luís, que explica isso nas suas obras, que explica como foi a sua desencarnação e o porquê de ser chamado suicida, quando ainda estava a precisar de ajuda, ainda não estava preparado para receber ajuda e que ele não compreendia o porquê, porque ele negligenciou o próprio corpo. E Richard Simonetti diz-nos que a medicina do futuro será essencialmente profilática. Antes de receitar medicamentos que cuidam de efeitos, os médicos deverão identificar as causas no comportamento do paciente. O que faz, o que pensa, o que sente, o que come, como se exercita, como dorme, como trabalha, como se relaciona com os outros. Ou seja, no final, os sentimentos que cultiva. Isto vai fazer parte, na opinião de Richard Simonetti, nós temos vindo a aprender isso e nas jornadas também abordam muito isso. Isto vai fazer parte do processo de descoberta da doença, porque está na origem. E, graças a Deus, a medicina, aos poucos, está a caminhar para começar não a tratar o efeito, mas a ir à causa, que é tão importante e essencial. E lhes irão prescrever não só medicamentos, mas atitudes, corrigindo a postura existencial para que a saúde se restabeleça. Depois temos as causas anteriores, que dizem respeito a equívocos do passado, a existências passadas, e que geram os males presentes, atendendo aos princípios de causa e efeito que nos regem e de justiça divina. Limitações físicas congénitas, mortes prematuras, enfermidades graves, família difícil, problemas financeiros, dificuldades profissionais, ou seja, as mais variedíssimas situações que não são justificadas pelo hoje. Tem a causa no passado. E ao tomarmos conhecimento desta realidade que nos é apresentada pela doutrina espírita, nós começamos a viver de modo mais tranquilo e proveitoso. E assim estaremos capacitados a duas providências essenciais, que é evitar com prudência e comedimento o que possa criar males nesta vida e aceitar, sem queixas e reclamações, males que geramos em vidas passadas. Se nós conseguirmos guiar a nossa vida com base nestas duas providências, pelo menos, já vai haver muita coisa que vai melhorar. Porquê? Porque nós ainda nos endividamos muito. Nós ainda, as causas das nossas dificuldades ainda são nesta existência. Mas também é importante perceber uma coisa, que é melhor que seja agora do que passar para a próxima.
É melhor nós termos a benesse de corrigir agora do que ter que esperar para uma próxima existência. E isso é uma bênção também muito grande. Portanto, se analisarmos tudo é uma bênção. Eu trouxe esta menina, que é a capa de um livro, não é espírita, é Poliana, de Eleanor Porter, acho que é assim, em que esta criança, a personagem, vive orientada pela filosofia do podia ser pior. Então, qual é a história? Ela queria receber muito uma boneca, a família não tinha condições, mas o pai escreveu uma carta a pedir a boneca para a instituição de caridade da cidade onde eles viviam. Próximo do Natal, ela recebeu uma encomenda e, muito feliz, ela foi abrir à espera da boneca. O que é que ela recebeu? Ela recebeu um par de muletas. Como devem calcular, alguém que quer uma boneca e recebe umas muletas não fica de todo muito agradado e muito feliz. Mas, vendo que ela estava desapontada e frustrada, o pai sugeriu o jogo do contente. Vamos jogar um jogo, que é o jogo do contente. E este jogo do contente é uma prática para encontrar algo positivo em qualquer situação que aconteça. E ela perguntou ao pai como é que numa situação em que ela queria uma boneca e ia receber as muletas, ela poderia encontrar algo de positivo. E o pai respondeu-lhe: fica contente porque não vais precisar de usar essas muletas. Ou porque não precisas de as usar neste momento. Então, é aqui que nós vemos que se nós guiarmos a nossa vida com o podia ter sido pior, tudo muda. Porquê? Porque nós começamos a ver as coisas de outra perspectiva. Nós que ainda somos tão imperfeitos, nós fazemos o contrário. Todas as situações do nosso dia-a-dia nós pensamos, podia ter sido melhor. Nós nunca estamos satisfeitos. Se é porque recebemos um aumento, recebi um aumento, mas podia ganhar como ganha o meu chefe. Podia ter esta casa. Mas se calhar agora podia ter uma casa maior. Nós nunca estamos contentes. Então, se nós mudarmos para outra faixa, que é contrária, que é podia ter sido pior, as coisas, vamos perceber que efetivamente podia ter sido pior. Se estamos tristes por não ter vários pares de sapatos, lembremos dos que não têm pés. Se nos incomoda o uso de óculos, lembremos aqueles que não veem. Se nos aborrece, por exemplo, ir para o carro, para o trabalho e estar no trânsito, lembremos daqueles que estão presos a um leito. Se não ganhamos tão bem quanto desejaríamos, lembremos daqueles que estão desempregados. Nós podemos procurar à nossa volta e perceber que há situações muito piores do que a nossa. Sempre. Nós achamos que o nosso mal é o maior de todos. Mas se nós olharmos de coração aberto, não é de olhos, é de coração aberto, para o nosso lado nós vemos que há pessoas em situações muito mais difíceis que as nossas. E é uma das razões pela qual uma casa espírita deve ter atividades de assistência social. Não só para praticar a caridade, mas para nós estarmos frente a frente com a realidade que muitas vezes não é a nossa. Nós reclamamos que não temos muito dinheiro, mas no bairro que esta casa ajuda, há agregados familiares a viver com 100 euros por mês. Portanto, podia ser pior. Qualquer coisa. Uma mãe perdeu um filho, podia ser pior. Houve mãe que perderam os dois. Qualquer situação, se fizerem este exercício, há sempre alguém que está numa situação pior. E é isto que nos faz entrar neste ponto, que é sentirmos resignados, não inertes, não parados, mas resignados perante tudo aquilo que vem da justiça divina. E a doutrina, Richard Simonetti diz, propõe um jogo mais consistente. Não se trata de buscar consolo em males alheios, mas de compreender que todos os males guardam justa origem. Este capítulo fala muito bem nisso, que é,
eu sei que aquela família está a passar por aquela situação por justiça divina, mas isso não impede que eu a vá ajudar. Porque muitas vezes o instrumento da misericórdia divina somos nós. Então há muita gente que diz, eu não vou ajudar porque é a justiça divina a atuar. Não é assim que funciona. Na dúvida, fazemos sempre o melhor de nós. Damos sempre o melhor de nós. Então é compreender. Todos os males têm uma justa origem, apesar de não sabermos qual é. Não houve engano dos poderes que nos governam ao remeter o pacote do nosso destino. Nele está um carnê para pagamento parcelado dos nossos débitos junto à justiça divina. Todos os textos que eu ponho aqui são textos que estão iguais aos livros, daí vocês terem diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal, está bem? Os comentários depois são em português de Portugal, mas nós não alteramos texto. O que está no livro é o que está aqui, daí a diferença. E isto para quê? Eu não sabia o que era carnê. Então eu fui pesquisar e eu vi, que eu até apontei aqui, é livre de talões correspondente ao número de prestações, geralmente mensais, que o comprador tem que pagar a quando uma aquisição de produtos a crédito. Pronto, já fiquei elucidada. E apesar de ter background brasileiro, mas esta parte não sabia. E é nestes itens 12 e 13 que Kardec faz oportunos comentários a este respeito, que diz assim: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que faz bendizer o sofrimento como o prenúncio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerados felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Portanto, ele explica-nos que o nosso carnê vem efetivamente com largos descontos. E a única coisa que nós temos que fazer é ir pagando as prestações como nós fazemos ao banco. Custa-nos muito, mas não vamos para a porta do banco refilar e chorar e tudo mais alguma coisa para não pagar. Temos que as pagar. Portanto, é exatamente isso que nós temos que fazer. Pagar com pontualidade todas as prestações ao longo da nossa existência. Sem birras, sem fugas. E vamos o quê? Habilitar-nos a um futuro de bênçãos. É muito... E este livro, por isso é que eu trouxe este livro, porque Richard Simonetti consegue dar uma volta ao tema que acaba por tornar as coisas muito, muito mais leves. E eu acho que isso é muito importante. E o nosso problema está nas complicações que nós nos envolvemos. Ele continua: deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no porvir. Cada vez que reencarnamos, a justiça divina nos permite uma composição da dívida, com amplos descontos concedidos pela divina misericórdia. Nós não podemos esquecer uma coisa: qualquer que seja a aflição que nós estamos a passar agora, é muito mais leve do que se nós a protelarmos. Conforme o tempo vai passando, vai ficando muito mais dolorosa. Então, se nós já sabemos que temos que passar e temos, mais vale arregaçar as mangas e passar de uma vez. Se nós perdermos tempo a olhar para cima e ver o tamanho da montanha, em vez de a contornar, muitas vezes é aí que nós perdemos tempo valioso demais. E é aquilo que nós, já na matéria, nós aprendemos isso, que é o que nós temos, e eu já falei aqui numa palestra, o que nós temos de mais valioso não é o dinheiro. O dinheiro vai e vem. O que nós temos de mais valioso é o tempo. Que o tempo não volta. Então, é algo que nós precisamos de cultivar e usar com muito carinho, muita consciência, que vamos adquirindo através do quê? Do trabalho, do estudo, do dia a dia, de aprendendo constantemente com as situações da vida. E o conhecimento espírita, efetivamente, convida-nos à reflexão, dando-nos instrumentos necessários para conseguirmos fazer frente a estas dívidas. Porquê? Porque a doutrina espírita ensina-nos a não nos revoltarmos e não entrarmos em desespero.
E isso é muito, muito importante. E é aquele pouquinho a mais que faz toda a diferença. E vocês já vão ver a seguir. O sofrer com revolta e reclamando, ou sofrer com resignação e confiança em Deus. Ele diz que fazem parte do carnê dores e problemas que de permeio limitam o nosso poder de compra, isto é, cerceiam nossos impulsos inferiores a fim de que não ampliemos os nossos débitos. Portanto, até aí é uma misericórdia. Porquê? Porque as nossas dores são como balizas que nos vão ajudar. É como aquelas pistas de bowling quando pomos as barreiras. É exatamente o mesmo. As nossas dores são como barreiras que nos ajudam a chegar ao final do caminho, se nós assim quisermos. Está aqui o que eu queria, que vai exemplificar aquilo que eu falei agora, que é do item 18, Bem e Mal Sofrer, que é esta história que ele conta, que diz assim: na extensa fila de recém-desencarnados, à espera de uma definição quanto ao seu futuro, 2 espíritos conversavam sobre as suas experiências. Fui casado, deixei a esposa e 2 filhos. Ao que outro respondeu: interessante. Eu também. Tive cancro no estômago. É muita coincidência. Foi o mal que me matou. Então sabe como é sofrido esse final de existência? Nem me falo. Lutei por 3 anos contra a doença, submetendo a tratamentos diversos. Sei bem o que isso é. Também penei por 3 anos. Desencarnei relativamente novo, com apenas 63 anos. Parece brincadeira, é o cúmulo da coincidência, porquanto eu também estou retomando nessa idade. Incrível, 2 biografias idênticas. É verdade, não sei para onde vamos, mas certamente estagiaremos no mesmo lugar, que há de ser bom. Jesus ensinava que os sofredores estão destinados ao céu. Deus o ouça. E o que é que aconteceu depois deste diálogo? A fila andou. Eles estiveram, como ele diz, diante de São Pedro, que era o santo que ele explicou nesta situação, na portaria do além. E após examinar a ficha do primeiro, ele convidou-o a tomar o elevador sideral que ia para o céu. E o segundo, animado, pensou assim: bem, já preparou para o destino idêntico. Para sua surpresa, o santo terminou. O elevador irá para baixo, levando-o ao purgatório. O condenado logo reclamou: creio haver um engano. O meu companheiro tem uma ficha absolutamente idêntica à minha. Sofreu o mesmo que eu e foi para o céu. A resposta foi muito simples, mas diz tudo. São Pedro, imperturbável, informou: sim, mas há um detalhe. Ele nunca reclamou. É o detalhe que faz toda a diferença. E nós aí percebemos que não são todos os aflitos bem-aventurados. São aqueles que, perante as aflições, passam com resignação, com confiança em Deus, sem se revoltarem, sem se desesperarem. E é aqui que a doutrina espírita é tão importante, porque nos dá o conhecimento para conseguirmos, mesmo que seja muito difícil em várias situações, nós temos a força necessária para não nos revoltarmos e não nos desesperarmos. Sofrer, todos nós sofremos. Ninguém está imune ao sofrimento. Chorar, a mesma coisa. Já disse aqui várias vezes. As lágrimas é como se fosse o nosso corpo a aliviar de toda a tristeza que nós temos. É normal. A diferença é se são lágrimas de tristeza ou lágrimas de revolta e desespero. Uma pequena diferença que não é tão pequena assim. Que é o que muda o nosso caminho, para que direção é que nós queremos seguir. E nós somos os abençoados, porque já chegamos a esse ponto, de pelo menos vir até aqui assistir. Depois estamos em várias fases, não é? Vimos assistir e vamos para casa. Vimos assistir, trabalhamos, mas aqui dentro, mas lá fora ainda não fazemos nem metade. Temos aqueles que nem sequer vêm a uma casa espírita, mas que já praticam isto, porque já é inerente a eles. Portanto, todos nós estamos em situações diferentes. Mas pelo menos aqui nós temos o conhecimento que muitos aflitos lá fora não têm. Que não têm fé.
que se encontram perante as mesmas aflições do que nós e não têm o sustentáculo da fé. Então, nós sim podemos dizer, podia ser pior. E acaba. Aqui ele foi buscar esta citação que diz assim: poucos sabem sofrer, poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. E não é... e o que ele nos diz aqui é que não basta sofrer para nos habilitarmos a um futuro feliz. Eu até pus aqui a frase... Desculpem. Registrar de Simonete é um máximo. Diz assim: é preciso sofrer com finesse, sem murmúrios, sem queixas, sem revolta nem desespero. É como quando aquela história do Chico que estava no avião e com o avião a abanar e que veio o Manuel e disse para ele morrer, se fosse para morrer, que morresse com educação, né? Sem gritar. Portanto, é assim que as coisas funcionam. Então não é só por nós passarmos a aflição. O que adianta nós passarmos a vida toda com grandes provas se nós passamos a vida toda a reclamar? E muitas vezes reclamamos de coisas tão superficiais, porque já temos tanta coisa como adquirido, porque não olhamos à volta. E a pandemia vem-nos trazer muito isso. O olhar ao que está à nossa volta. O perceber que temos que ir todos juntos para poder sair de uma situação difícil, ajudando uns aos outros. A misericórdia divina também. Que às vezes nós precisamos de um empurrãozinho, eles mandaram um empurrãozão, não é? Mas é assim. E depois dizemos nós que estamos desamparados e esquecidos. É uma ingratidão tão grande, principalmente para os amigos espirituais que, desde o momento até antes da nossa reencarnação, estão lado a lado connosco para nos ajudarem. Já viram o que é eles ouvirem que nós estamos esquecidos de Deus, que tudo nos corre mal? Olha o que é vocês trabalharem, nós trabalharmos constantemente a ajudar alguém e a pessoa passar o tempo todo a reclamar que não tem ajuda nenhuma. Portanto, olha, a paciência que eles têm connosco. Portanto, é isto que nós temos que ir aprender, a fazer frente às dificuldades, porque a doutrina espírita não veio para dizer que vai resolver as dificuldades de toda a gente, não. Infelizmente temos casas que se dizem espíritas, que dizem que resolvem o problema de toda a gente. Mentira. Porquê? Primeira coisa, lei de livre-arbítrio. Inviolável. Se nem os amigos espirituais o fazem, porque não podem, não somos nós, meros mortais, que o vamos fazer. Segundo, nós é que temos que trabalhar o que nós fazemos. Ninguém vai fazer o caminho por nós. Ninguém vai resolver por nós. Então, o que a doutrina espírita e uma casa espírita bem orientada faz é dar os instrumentos. Seja dar, seja aprendermos em conjunto. A ter paciência, resignação, a união, vigilância, que é tão importante nos nossos pensamentos. Tudo isto nós aprendemos dentro de uma casa espírita e fora. Estamos constantemente a aprender e temos essa possibilidade de o fazer cada vez mais de consciência. Saber o que estamos a fazer. Porque se for para errar, pelo menos erramos porque tentamos, mas ainda não conseguimos. A pior coisa que existe é errar e não saber porque errou. Então, pelo menos tentamos. Não conseguimos desta vez, vamos conseguir para a próxima. E temos uma coisa importantíssima, que é a prece. Que ele nos diz assim: a prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. E para além destas duas, nós ainda aprendemos que há um terceiro, que é o trabalho. Não adianta ter fé, não adianta ter oração, se não há obras. Tanto que fé sem obras é uma fé morta. Então, o trabalho será sempre o remédio para enfrentarmos as nossas situações. Quando a nossa dor não gera novas dores e a nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, as nossas dívidas estão em processo de encerramento. Muitas vezes nós achamos que
Alguém que está com uma doença terminal, ai coitado, nós pedimos ajuda, mas ele desencarnou. E nós achamos que a ajuda não chegou. Chegou sim, mas não chegou onde nós achávamos que devia chegar. Muitas vezes é este momento ou este tempo de doença o necessário ou a fase final para saldar uma dívida que vinha há muito tempo. Então nós temos que olhar com companheirismo, com ajuda e acima de tudo com muito amor, porque pode acontecer a todos. Nós não sabemos o que nos reserva. Nós não sabemos ou não nos lembramos daquilo que nós nos predispusemos a fazer e que temos toda a capacidade para o fazer. Porque, graças a Deus temos espíritos abençoados que não nos deixam dar um passo maior do que a perna. Porque nós chegamos lá, vemos que a coisa está tão preta que nós queremos fazer tudo de uma vez. E graças a Deus temos alguém que nos diz assim, não, vai com calma porque assim não vai dar. Até isso nós temos. Portanto, tudo aquilo que nós temos, todas as aflições, nós temos toda a capacidade para os ultrapassarmos, se assim quisermos. Muitas vezes o leito de angústia entre os homens é o altar bendito em que conseguimos extinguir compromissos ominosos, pagando as nossas contas, sem que o nosso resgate a ninguém mais prejudique. Quando o enfermo sabe cantar os celestes desígnios, entre a conformação e a humildade, traz consigo o sinal da dívida. E depois temos o mal e o remédio, que também é importante. Em que diz assim, é a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não proclamou que nela haveria prantos e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes viver na terra, esperai, pois lágrimas dolorosas e sofrimentos amargos, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor por haver querido vos submeter à prova. E este é o início de uma manifestação que foi registada no item 19, que foi assinada por Santo Agostinho. Santo Agostinho era o ilustre bispo de Hipona, que foi canonizado pela Igreja Católica, e que ele foi um dos mentores que orientaram Kardec, e que existem mensagens suas que estão nos 3 principais livros da codificação. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. E Kardec deixou o Santo Agostinho, conservou o santo, exatamente para poder ser identificado. E relativamente a este trecho, Richard Simonet diz-nos assim, um confrade costuma reclamar, Agostinho é extremamente pessimista. Situa a terra como um vale de lágrimas onde enfrentamos causticantes dores, muito mórbido para meu gosto. E nós aqui, e ele fala que perante isto, depois dele ouvir isto, ele diz que nós temos que perceber diferenças fundamentais entre o pessimista e o realista. Porque há diferenças, pessimista, realista e otimista. Então, relativamente ao pessimista e o realista. O primeiro tem visão limitada, vive a tropeçar nas pedras do caminho. O segundo possui visão abrangente, caminha com segurança sem deter-se nos obstáculos. O pessimista é alguém que reclama do barulho quando a sorte lhe bate à porta. Quanto ao realista, é aquele que enxerga perspectiva feliz do barulho à porta. E ele dá uma situação de como um realista e um pessimista atuam perante a mesma situação, que é um casal em que a mulher engravida, sem planear. O pessimista vai ficar furioso, porque não tem dinheiro para pagar, porque vai ser um rol de problemas, porque são mais encargos, e ele acaba por se deixar envolver em desânimo, numa péssima vibração sobre o reencarnante, porque isto também influencia, que irá registar a sua rejeição, segundo diz-nos o Richard Simonet. Para além da mulher, que também vai ser a culpada, nestes casos, de ter engravidado. Com o realista vai ser diferente, porque o realista não vai chegar ao ponto de dizer assim, que maravilha, isto vai ser tudo tão fácil. Não.
Não é assim. O que o realista diz é, vai complicar sem dúvida a situação, mas, de toda a maneira, se Deus enviou-nos mais um filho, mesmo conhecendo as nossas dificuldades, Ele vai dar-nos todo o apoio e certamente há razões para isto acontecer, que nós não sabemos. E trará de receber o Espírito que chegará com todo o amor e todo o carinho. E o que é que o Richard Simonetti vai nos dizer? Que um dia este realista vai ficar a saber que a gravidez da sua esposa foi o barulho da sorte a bater na sua porta. Porquê? Porque estava planeado que na velhice tanto ele quanto a mulher iriam ter graves problemas e esse filho viria para os ajudar lá à frente. Então, nada acontece por acaso. E uma das coisas que a doutrina espírita me trouxe é tudo aquilo que acontece, mesmo quando nós achamos que não é o momento certo, seja trabalho, seja o que for, vem sempre no momento que é certo, no momento de Deus. E vem sempre, porque de alguma maneira nós precisamos daquilo naquele momento. Podemos não perceber agora, mas percebemos depois. E podemos fazer esse exercício olhando por toda a nossa vida passada. Tudo aconteceu exatamente quando devia acontecer. E sempre que vem uma criança, Deus te manda sempre a ajuda. Porque se nós, então, neste momento, se nós começássemos a fazer contas à vida, ninguém tinha filhos, não é? Não dá. E isso foi uma das coisas que a doutrina espírita me trouxe, que é, se tiver que vir, ninguém fica desamparado. Nem mesmo as grávidas, por exemplo, do cantinho. E essa é uma das tarefas mais bonitas que nós temos, que é ajudar as grávidas durante os primeiros meses da gravidez com um cabaz para que elas não optem por não ter a criança, porque é necessário. Então, nós fazemos a nossa parte. Manda sempre uma ajuda. E o que ele diz é que o propósito de Santo Agostinho não é colocar-nos para baixo quando situa a terra como um vale de lágrimas. E explica, quando desencarnados, quando paráveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Porquê agora murmurar? Qualquer estudioso da doutrina espírita confirmará as palavras de Santo Agostinho. Vivemos num planeta de expiações e provas, habitados por espíritos orientados pelo egoísmo, vestindo armadura que inibe nossas percepções e dificulta a nossa movimentação. Isto somos nós. Já estamos melhores. Já estamos no processo de fase de transição para o mundo de regeneração. Mas ainda aqui estamos. E muito temos que trabalhar a nós próprios, para fazermos parte de todos aqueles que vão acompanhar a transição do planeta. Portanto, a partir desta realidade proposta pela doutrina espírita, nós podemos ver aqui que a fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. E nós podemos definir a fé como a confiança plena na presença de Deus na nossa vida, porque isto vai nos permitir ultrapassar qualquer que seja a situação. Se nós, no fundo do coração, apesar de não vermos solução para o problema, acreditarmos que vamos ser ajudados, não nos esquecemos de uma coisa que foi a minha mãe que disse. Deus tem caminhos onde o homem não tem estradas. Mais ou menos assim. Portanto, nós não sabemos o que está designado. E tantos problemas foram resolvidos assim. Então é ter fé. E é esta fé que nos sustenta a ter força para conseguirmos continuar a caminhar em frente. Pode ser com lágrimas nos olhos, mas seguindo em frente de cabeça levantada. Melhor ainda, é a fé estribada na razão, exercitando a visão da realidade como propõe Kardec, a partir dos princípios espíritas. Eles enfatizam que as tribulações terrestres fazem parte do projeto da nossa evolução. São abençoadas lixas grossas a desbastar imperfeições mais grosseiras, depurando a nossa alma. Então é a maneira que nós temos de conseguirmos
nos tornando... É como um diamante em bruto. O valor está lá, mas é preciso ser lapidado constantemente para chegar ao real valor. E todos nós temos lá. Todas estas virtudes estão em estado latente dentro de nós. Nós só precisamos, através das situações da vida, ir desbastando até chegar até elas. E isto é algo que nós temos que fazer, se todos nós procuramos uma existência melhor. Uma existência melhor, ela não vai ser, pelo menos neste grau de evolução, ela não vai ser sem sofrimentos. Mas ela vai ser com sofrimentos, mas acima de tudo com alegria no coração e confiança em Deus. Isso é que é o importante. E ele traz-nos aqui um trecho, diz assim, o pessimista, para fechar esta parte, o pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude, o realista ajusta as velas. Portanto, nós temos que ser realistas, trabalhar, acreditar, mas fazer por isso. Porque eles ajudam-nos, se nós nos ajudarmos. Eles não vão fazer o caminho por nós, eles não nos vão carregar ao colo. Tivemos tanto tempo a querer isso e olhem onde é que nós ainda estamos. Portanto, já percebemos que não é esse o caminho. Agora é ir trabalhando para conseguirmos ir dar os passos devagarinho. E neste livro, estamos quase a acabar, temos um capítulo que fala de bem-aventurados, que nos diz assim, em toda a parte vemos a aflição, que se arroja ao crime, se confia à revolta, se rende ao desânimo, se desfaz em desespero, se transubstancia em ofensas aos semelhantes, alardeia intimidade com Jesus, ferindo os homens nossos irmãos, a pretexto de exercer a justiça mobiliza tribunais e prisões, clama sem piedade contra a miséria dos outros, chora sem proveito, se demora nas apreciações infelizes, quando passamos a vida toda a reclamar de tudo. Se é por estar sol, está sol, se é por estar chuva. Ainda fazemos muito isso. Se mantém nas trevas azorragando os que buscam a luz. Se irrita, maltrata, que vos gasta e maldiz. Entretanto, os bem-aventurados do Evangelho são os aflitos que não provocam novas aflições. São aqueles que aceitam a dor e nela acatam os divinos desígnios. Recebamos no espinho que nos dilacera ou no flagelo que nos humilha a lição que a providência divina nos envia e teremos chegado à celeste compreensão para guardar em espírito e em verdade o tesouro do amor que o Divino Mestre nos legou. E para terminar, outro capítulo igual, de outro livro, deste, Através do Tempo, que nos dá outra perspectiva, que é bem-aventurado. Aquilo era o que acontecia, o que acontece. Isto é o que poderá acontecer, que é bem-aventurados aflitos que, chorando, não se desanimam, ofendidos, não revidam, esquecidos pelos outros, não olvidam os deveres que lhes são próprios, dilacerados, não ferem, caluniados, não caluniam, desamparados, não desamparam, açoitados, não praguejam, injustiçados, não se justificam, traídos, não atraiçoam, perseguidos, não perseguem, desprezados, não desprezam, ridicularizados, não ironizam, sofrendo, não fazem sofrer. Até agora, raros aflitos da terra conseguiram merecer as bem-aventuranças do céu, porque realmente, com amor puro, somente o grande aflito da cruz se entregou ao sacrifício total pelos próprios verdugos, rogando perdão para a ignorância deles e voltando das trevas do túmulo para socorrer e salvar, com a sua ressurreição e com o seu devotamento à humanidade inteira. Naquele momento em que ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E temos só a oração final, depois já vão fazer a oração, que é esta. Agora falta-me o nome da senhora, do Espírito. Paulo Estevão. Eu pus aqui. É a namorada dele. Abigail, exato, isso. Desculpem, mas é que são tantos nomes. Eu achei tão bonita esta oração
que diz assim: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditora e imortal. Muita paz a todos. Então, boa tarde a todos. Vamos então passar a nossa prece e depois desses esclarecimentos que a nossa Michele nos trouxe, só nos resta realmente agradecer, porque todos nós passamos pelas aflições necessárias para que possamos caminhar na direção de nosso Mestre Senhor Jesus. E assim, Senhor, aqui estamos buscando e ao mesmo tempo agradecendo por aqui chegarmos. Na vossa casa, recebidos por mãos amigas, recebendo o amparo, o auxílio dos amigos espirituais que nos dão toda a força para podermos, Senhor, não ficarmos à margem do Teu caminho, para que possamos resistir às tentações, para que possamos, Senhor, contigo atravessar toda a tempestade que possa vir ao nosso encontro, mas que possamos sempre lembrar de Ti, Jesus, nos momentos difíceis em que o Senhor pediu ao Pai que nos perdoasse. Com esse sentimento, nós queremos, Jesus, pedir para que nos perdoe, para que saibamos perdoar e esquecer as ofensas, para podermos, Senhor, caminhar com passos mais firmes. Jesus, compadece de todos nós, de todas essas aflições do mundo, de todos os que choram e sofrem, quer encarnados, quer desencarnados. Agradecemos, Mestre, a equipa espiritual que nos amparou na Câmara do Passe. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre todos nós nesta hora e que possamos, Jesus, seguir para os nossos lares com os nossos corações cheios de gratidão, levando estas bênçãos àqueles que nos acompanham. Obrigado, Jesus, por tudo e sê conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.